mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de atrair novas pessoas para a indústria de construção civil. Os jantares e encontros em família devem ser interessantes, né? Tem muitos assuntos. O RV, CNN, Interlog. A gente vem comprando terrenos já há algum tempo abaixo do nosso patamar histórico. Um projeto que o apartamento só pode ser alugado, ele não pode ser vendido. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe, head do Research aqui na XP. E hoje a gente vai falar de um setor que é super importante para a economia brasileira, que é o setor imobiliário. A gente está com uma pessoa que a gente já tentou trazer várias vezes aqui no programa e que bom que deu certo, que a gente conseguiu trazer o Rafael Menin, que é CEO da MRV, que é a maior empresa do setor, né, de habitação na América Latina. Ele estava falando aqui antes de começar para a gente que já fizeram mais de 600 mil unidades, né, no histórico da companhia, mais de 1,2, 1,3 milhões de pessoas, né, que vivem aí nessas unidades. Então, de fato, uma empresa super relevante para o setor aqui no Brasil e tem presença também nos Estados Unidos, né? A gente vai falar sobre isso. Para tocar esse bate-papo, estou com o Igor Altero, que é o head do setor de real estate aqui no Research da XP. Tudo bem, Igor? Obrigado, tudo bem, Ferreira? Animado bem, aí para o papo? Muito, obrigado mais uma vez. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui falando com a gente. Enfim, um momento especial, bacana para a MRV e para o setor. Mas, como sempre a gente gosta de começar, acho que vale ouvir um pouco da sua trajetória, né? Você já está ali desde 2014, se eu não me engano, né, como CEO da MRV, mas acho que vale ouvir um pouco da sua trajetória e até chegar na companhia, enfim, um pouquinho da histórico da companhia. Acho que vale começar por aí. Vamos lá. Ferreira, Igor, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar com vocês aqui e vão ser alguns bons minutos de um papo prazeroso, proveitoso, né? Vamos contar um pouco da história, da minha história, da história da MRV, que são histórias que se misturam. Sim. Tá? Eu entrei na companhia em 1999, ou seja, 27 anos atrás, mas eu respiro a MRV desde quando eu nasci, né? O meu pai é o fundador da empresa, a empresa foi fundada em 79 e desde menino eu vou aos canteiros, de vez em quando o meu pai me levava ao escritório da empresa e eu venho também de uma família de engenheiros, os meus avós são engenheiros, a minha avó inclusive é a segunda engenheira de Minas Gerais. Que bacana. Ela se formou, se eu não me engano, em 1945, né? Ou seja, no fim da Segunda Guerra Mundial. E meu pai, meus tios são engenheiros, né? Então foi quase que uma... Eu não tive muita escolha, né? Eu virei engenheiro, tanto eu como meu irmão. A minha irmã é advogada, né? Então eu entrei na MRV em 99, assim que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer engenharia civil na UFMG, e no mesmo momento eu entrei na companhia como estagiário e percorri uma carreira como mando figurino, fui estagiário, toquei obra, né, rodava os canteiros e desci no tubulão do projeto para conferir a dimensão do tubulão, né, enfim, fiz a trajetória de um estagiário, o trabalho de um estagiário, depois eu me tornei auxiliar de engenharia, engenheiro, gerente, gestor, diretor, COO e, por fim, CEO em 2014. Uhum. Né, já são 12 anos que eu confesso que passaram super rápido e foram 12 anos de desafios os mais variados possíveis, né, 12 anos nos quais a gente passou por ciclos distintos, ciclos muito bons, ciclos não tão bons, né? Mas foi um período de muito aprendizado para mim como pessoa, né? Mas também para a empresa, para o nosso time. Então acho que a gente vai ter algumas histórias legais para
para contar ao longo dos próximos minutos da próxima hora. E vocês têm uma estrutura de co-CEOs na companhia, né, com o Eduardo Fischer. Conta pra gente como é que funciona na prática essa estrutura, como vocês se dividem, enfim. Tá. Olha que curioso, o Eduardo foi meu primeiro chefe. O Eduardo, ele é meu primo, ele é o primo mais velho e a MRV tem uma característica, acho que um pouco do mineiro também, mas um pouco do nosso DNA, né? O meu pai sempre fez um RH muito artesanal, né? Inclusive tem uma história legal que o meu pai conta, que é o Clube dos 40, que tanto eu como meu irmão e minha irmã também, a gente deveria convidar pessoas talentosas que tivessem junto conosco na escola, na faculdade, ou que a gente conheceu ao longo da vida, para, de certa forma, participar de forma meritocrática do projeto da MRV, né? E dentro desse contexto, tanto o Eduardo como o Sérgio Fischer, né? Eles são irmãos. O Sérgio, ele é CEO da Log desde quando a Log foi fundada, acho que em 2008, e o Eduardo entrou na MRV antes de mim, alguns anos antes. O Eduardo, ele deve ter, se eu tenho 27 anos de empresa, ele deve ter acho que 32 ou 33 anos de MRV, também engenheiro, né? Então quando eu entrei na companhia, ele já era, acho que já era formado, já era engenheiro formado, foi o meu primeiro chefe, né? Então uma pessoa sensacional, super comprometida, trabalhadora, competente, e a gente foi, né, crescendo na companhia, ele já sempre num estágio acima do meu, até que em 2011, se eu não me engano, nós nos tornamos co-COOs da companhia, tá? E aí, em algum momento de 2012 ou 2013, a CVM, ela criou uma regra nova, uma regulamentação que não permitia que o CEO e o chairman fossem a mesma pessoa, né? E esse movimento, ele catalisou, né, um movimento que a gente tinha começado a desenhar, que seria a sucessão do Rubens, mas que teve que ser antecipado, né? Então o Rubens, nesse momento, ele passou a ser o chairman executivo, e a gente entendeu que tanto eu como o Eduardo, nós tínhamos um perfil complementar, né? E dado a capilaridade da MRV, a gente atuava, na verdade, em mais praças, a gente fez uma redução geográfica, a gente pode passar por isso também, mas nós chegamos a atuar em mais de 100 cidades brasileiras, ou seja, na verdade, em quase 150 cidades brasileiras, né? E eu diria que não era humanamente possível a gente rodar todos os canteiros, projetos com a frequência que a gente gostaria. E a gente tem como característica um estilo de gestão muito barriga no balcão. Eu continuo rodando os canteiros, terrenos, projetos, plantão de vendas, escritórios, concorrência. Eu faço isso com a mesma frequência que eu fazia há 10, 15 anos atrás, né? Então a gente entendeu que o modelo mais vencedor seria o modelo de co-CEO, e é um modelo que perdura até hoje, que não é comum, né? É um modelo incomum, e ser tão perene, durar tanto tempo, acho que é mais incomum ainda. Mas tanto eu como o Eduardo, a gente se respeita muito, se complementa, a gente se dá muito bem, se apoia, né? Então a gente brinca assim, um bate escanteio, o outro está na área para marcar o gol, e esse modelo continua sendo um modelo vencedor, é um modelo que a gente acredita que nos dá essa capacidade de cogestão, de apoio e de estar presente com maior frequência na operação. Que é um business que a execução é muito importante, estar ali próximo da operação. Né? E quanto mais cidades, é o que você falou, né? Mais dificuldade você tem para acompanhar cada obra, né? Vai adicionando mais complexidade, né? Mas para aprovar lançamentos, né? Em cada praça, acho que, né, acaba sendo diferente a dinâmica de cada prefeitura, né? Isso. Vai criando mais complexidade. O Igor, eu te falo assim, eu conheço os projetos todos, né? Eu toda semana eu ponho a minha calça jeans, uma blusa polo, uma botinha de obra, né? E juntamente com o meu time, com os diretores, VPs, a gente vai para uma van, né? E normalmente eu faço de 4 a 5 cidades todas as semanas. Então é um batidão danado, né? Mas que dá muito prazer, é cansativo.
Então a gente desce da van, vamos no canteiro, o canteiro quando está começando, obra pronta, obra no meio, eu visito os concorrentes, nossos plantões, plantão de concorrente. Então é uma rotina pesada, mas tá junto com o time na operação, é super prazeroso. Então eu faço com muito gosto esse trabalho de estar rodando aí toda semana. E durante esse tempo que você, né, você falou, já há muitos anos de setor, né, o setor imobiliário é muito cíclico, então se você pudesse falar assim, o que você já viu nos momentos mais marcantes aí do setor, né, tanto baixa renda quanto no média alta, então, e entender um pouco como é que vocês estão vendo a fase hoje do setor, né, de uma maneira geral. Tá. Esses anos todos de MRV, né, a gente passou por muita coisa, o mercado, eu me lembro quando eu entrei na MRV, a gente fazia pouco mais de 1.000 apartamentos por ano. Tá? No IPO, nós fazíamos 4.000 apartamentos por ano e nós já éramos, naquele momento, das maiores empresas do setor. IPO foi, estava vendo aqui, 2007, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos, exatamente. E nesse momento o Brasil, as estatísticas melhoraram, né? Na época as estatísticas não eram tão boas, mas o Brasil era um país de mais ou menos 100 mil apartamentos por ano no momento do IPO, né? E naquele momento, nesse ciclo entre 2005 e 2008, por volta de 20 empresas abriram capital no setor, né? E foi com uma injeção importante de capital, né? Algumas regras também regulatórias foram implementadas nos anos logo anteriores, como alienação fiduciária, né? O setor passou a ter uma regulamentação melhor, com capital disponível, e logo depois com Minha Casa e Minha Vida, o setor mudou brutalmente de tamanho, né? E até que nos últimos anos foi um setor que produziu por volta de 500 mil moradias por ano. Por mais que tenha crescido, né, esse dado é interessante, o famoso déficit, ele não diminuiu, né? E o déficit vem assim, da formação de famílias, né? Por mais que o Brasil hoje seja um país com uma taxa de natalidade menor, né, inclusive menor do que vai garantir o crescimento populacional futuro, né? A gente já está num nível nós estamos contratando uma redução de população lá na frente, mas quem compra o apartamento hoje é quem nasceu na década de 80, na década de 90. Né? Então a gente ainda tem uma quantidade muito grande de famílias sendo formadas por ano, né? O que faz com que a gente tenha uma demanda superior a essas 500 mil novas moradias que são produzidas. Qual a estimativa de vocês do déficit? O déficit é por volta de 6 milhões de habitações por ano. Né? Então, assim, eu entrei na MRV com um mercado muito menor, uma empresa que fazia 1.000 apartamentos por ano. Alguns anos depois, no IPO, a gente fazia 4.000, até que o primeiro ano que nós entregamos 40 mil unidades por ano, ou produzimos 40 mil unidades por ano, foi em 2013, que foi um crescimento, inclusive, maluco, né? Em 2007, a gente fazia 4.000, em 2013, 6 anos depois, a gente entregou 10 vezes mais do que a gente entregava no IPO. Né? E depois a gente ficou durante bastante tempo fazendo um volume parecido, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, né? Enfim, então eu vi muita coisa, muitos ciclos, muitas mudanças regulatórias, de programa, contexto de rentabilidade melhor, rentabilidade pior, de mais ou menos competição, né? E então, assim, foram ciclos de características distintas num setor com um ciclo longo, né? E que que a empresa tem que acertar, quer dizer, a compra do terreno, ela compra o terreno para encerrar o ciclo daquele projeto, muitas vezes 5, 6, 7 anos depois, né? Então, essa ciclicidade e o tamanho do ciclo, né, faz com que seja uma indústria com características, eu diria que bem próprias. Sim. E, então, acho que ter essa característica de acompanhar, de estar presente na ponta, eu diria que é fundamental
para a nossa indústria. E menos cíclica que a economia, né? Muita gente olha o setor e imagina que é um setor super cíclico, mas essa demanda, né, muito superior à oferta faz com que, né, a ciclicalidade do setor seja menor do que muita gente imagina. Né? Sem dúvida. A gente usa uma analogia interessante, né? Vamos pegar o mercado de automóveis. Esse é o mercado atendido na plenitude. Né? Se uma pessoa de um bairro de Fortaleza quiser comprar um sedã, ele vai ter inúmeras opções de escolha. No nosso segmento, a demanda ela pode estar bem abastecida numa região de São Paulo, como pode não ter nenhum produto disponível numa região de Recife, ou de Fortaleza, ou de Belo Horizonte. Uhum. Né? Então, é um segmento que nós já vimos um excesso de oferta em determinado segmento de mercado e em determinada geografia, né? Mas, via de regra, é um mercado, uma indústria que ela nunca está plenamente abastecida. Né? Eu acho que um bom exemplo para explicar essa característica da indústria foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Que foi um mercado que nos últimos 5, 6 anos quintuplicou de tamanho, não porque houve um ganho relevante da renda per capita do paulistano, né? Mas porque ocorreu uma mudança no plano diretor há uma década atrás, que mudou brutalmente a característica do mercado. Né? Essa mudança possibilitou que as empresas pudessem lançar produtos econômicos em regiões mais centrais, né? Ou seja, a oferta de imóveis em boas regiões de São Paulo aumentou muito e o racional de venda, de compra e venda também mudou. Imagina-se uma família que morava numa comunidade paulista e o fator de compra ou a decisão de compra, se ela deveria continuar morando ali numa habitação informal ou migrar para uma habitação formal na periferia, ele não era tão óbvio. Né? A partir do momento que se possibilitou a compra de um imóvel num bairro bom de São Paulo, bem provido de serviço público, a decisão de compra passa a ser muito mais fácil. Né? Então, de fato, é uma indústria com características muito, muito peculiares. Sem dúvida. E além da questão da demanda, você tem a questão do financiamento também, através do Minha Casa Minha Vida, né, das taxas de juros subsidiadas, que vários programas governamentais não deram tão certo, mas esse foi um programa que deu muito certo, né? Tanto que hoje é mais do que um programa de governo, é um programa de Estado, né, no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sua visão sobre o programa, como ele vem evoluindo ao longo dos últimos anos. O mercado econômico, ele só funciona com financiamento. Tem que ser um financiamento longo, né? E num financiamento com 420 PMTs, se os juros for alto, o cliente de renda mais baixa viabiliza. Quer dizer, seria um mercado muito menor. E foi criado esse arcabouço, que na verdade não foi criado no Minha Casa Minha Vida, né? O arcabouço do segmento econômico foi criado lá atrás com o fundo de garantia, há muitas décadas atrás. Né? Então, o funding é o coração do programa, né? E sem entrar no mérito aqui se a remuneração é correta ou não do trabalhador brasileiro, ter um passivo barato, né? Permite que a Caixa, através do fundo de garantia, possa emprestar, né, a taxas super competitivas, né, e que está dentro do que você disse, né? Essa ciclicidade do país, ela interfere menos no segmento econômico, dado que o FUND não tem correlação com a Selic. A gente tem hoje uma Selic a mais de 14%, e o nosso cliente ele consegue tomar financiamento, a depender da renda e da região, a 4,5 mais TR. É basicamente inflação. Sim. Né? Ou seja, o aluguel fica mais barato, né? Assim, a prestação fica mais barata do que o aluguel. Né? Ou seja, super acessível. Né? Então, assim, o motor do nosso segmento é o fundo de garantia. Se o nosso cliente tivesse que tomar financiamento a taxas de mercado, certamente seria um segmento muito menor. E que eu acho que ficou assim, muito claro para a gestão pública
é que o imóvel econômico ele endereça várias mazelas sociais, né? Quando se tem quando uma família tem um imóvel próprio, formal, obrigatoriamente o saneamento está endereçado, a segurança está endereçada, a conectividade, a energia que deixa de ser gato, o lazer da família, da criança, enfim, você traz a reboque a solução, acho que da maior parte das mazelas sociais brasileiras, né? Então, de fato, passou a ser uma política de Estado, não de governo, né? Claro que alguns governos foram um pouco mais diligentes, outros um pouco menos em relação ao programa, mas todos perceberam que esse programa ele traz um benefício para o comprador, mas também para a economia brasileira, no sentido que é um programa que está disperso em todo o território nacional, né? A mão de obra, né? Quem produz é o brasileiro, a maior parte dos insumos é produzida no Brasil, né? É um ambiente altamente competitivo, né? São centenas e centenas de empresas atuando no Minha Casa Minha Vida, então não tem uma concentração, né, do famoso campeão nacional, não tem na indústria do imóvel econômico, né? Não tem dinheiro que vem do orçamento geral da União, né? Então no aspecto fiscal, pelo contrário, você gera impostos na cadeia, não só na indústria, mas também na cadeia como um todo, né? Então, assim, numa balança de prato de pontos positivos e negativos, eu tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida é um programa social amplamente positivo, e há esse entendimento, eu diria que na sociedade brasileira, de quão importante é ter habitação formal, a maior quantidade possível de habitação formal para o brasileiro. E você acha que, assim, como que dentro desse contexto aí você vê o nível de competição, né? Porque a gente vê hoje que, né, com essas condições que você menciona tão favoráveis, né, você tem os próprios players de baixa renda crescendo, e como o segmento de média alta tá ficando um pouco mais difícil, mais desafiador por questão de taxa de juros mais elevada, né? A gente vê o funding ali do SPPE numa situação bem mais delicada. Muitos desses players estão deixando de lançar, né, no média alta renda agora para ir pro baixa renda, né? Então eu queria entender, assim, como é que você vê essa estratégia, né, desses players que têm uma especialidade maior no média alta vindo pro baixa renda, né? E você acha que tem espaço para todo mundo, né? Ô Igor, como eu te disse, esse mercado ele tem uma demanda instalada muito forte, tá? Então eu te diria que a concorrência, talvez, ela... Não me preocupa a concorrência por clientes, tá? A demanda a gente tem, obviamente, a gente pode ter em algum mercado específico, em alguma cidade ou em alguma região da cidade, um excesso de concorrência, né? Mas olhando o contexto nacional, e a MRV é uma empresa com atuação nacional, a gente atua hoje em 80 cidades, que na verdade são 28 núcleos de atuação, né? Vamos pegar aqui São Paulo, a gente está em São Paulo, São Bernardo, Suzano, Osasco, Belo Horizonte, Contagem, Betim, por aí vai, né? Então são 28 núcleos de atuação. Então, olhando na esfera nacional, eu estou muito seguro que o volume de oferta hoje ele continua sendo bem inferior ao tamanho do mercado. Qual é hoje, talvez, o maior cap para o mercado? É o funding, né? O programa é um programa muito grande, né? São 500, como a gente falou, 500 mil novas moradias por ano, é muita coisa, né? E o balanço do fundo de garantia, ele está operando perto do seu limite, né? Acho que nas condições atuais de emprego e de renda e de arrecadação do fundo de garantia, não dá para a gente ir muito além das 500 mil moradias por ano. Então, eventualmente, a competição será mais por funding do que por clientes. Tá? Interessante. E a gente vê assim, vamos pegar o mercado de São Paulo, né? Vou voltar no mercado de São Paulo. Hoje tem muito mais empresas fazendo Minha Casa Minha Vida do que tinha há 5, 6, 7 anos atrás. E ainda assim o mercado continua com uma ótima VSO. O estoque está super equilibrado, né? Então isso mostra a força do mercado. O mercado... VSO é a velocidade de vendas. Exatamente. O mercado
quintuplicou de tamanho de uma forma saudável, com margens saudáveis, com uma competição saudável. Agora, esse mesmo fenômeno ocorrido em São Paulo, ele está ocorrendo em outras cidades brasileiras. Essas mudanças de plano diretor para permitir, por sinal, acho uma mudança super inteligente, né, que vai contra aquele fenômeno da gentrificação, que é tirar as famílias de renda mais baixa das regiões mais centrais, né? Esse mesmo diagnóstico ele está acontecendo em esfera nacional, né? BH também, né? BH, Recife aconteceu isso muito recentemente, mudanças também em algumas capitais do Nordeste, enfim, a gente está vendo um movimento, eu diria que quase que nacional, tá? Nas regiões metropolitanas, de incentivar e potencializar os imóveis econômicos nas regiões mais centrais, né? É o conceito de centralidade. Sim. É como trazer a população de renda mais baixa para regiões bem servidas de transporte público, de saneamento, comércio, hospitais, creches, escolas, né? Isso terá um impacto muito importante. Você imagina São Paulo, né? Voltando aqui ao exemplo de São Paulo. Essas quase 100 mil unidades por ano que são vendidas em São Paulo, vezes 3, né? Ou seja, quase 300 mil paulistanos por ano estão morando em regiões mais centrais. Em 10 anos, 3 milhões de paulistanos. Imagina o tamanho do impacto positivo na cidade de São Paulo, as pessoas podendo morar em regiões mais centrais, usando mais o metrô, transporte coletivo, estarem mais próximas de novo, dos hospitais, comércio, trabalho, né? Isso traz um impacto enorme na sociedade brasileira. Então, mais e mais cidades têm feito esse movimento, e talvez seja esse o grande driver de aumento de demanda no nosso setor. São pessoas que hoje ou moram muito longe, ou se moram numa comunidade, vão ter uma escolha, diria, uma decisão muito óbvia para tomar, que é comprar um imóvel que vai caber no bolso em regiões muito nobres. Aí eu volto no aspecto do funding, né? O funding talvez vá ser em algum momento o que vá definir o tamanho do setor, não a demanda. Agora, Rafael, eu queria falar um pouquinho da questão dos desafios também, do outro lado, para o setor. A gente ouve muito, queria focar em dois principais. Um é a questão de mão de obra, né, que parece assim, tá difícil arrumar mão de obra, disponibilidade de mão de obra, e a outra questão de custos, né, principalmente nesse cenário de guerra, preços dos insumos subindo bastante, enfim, queria entender como é que está a questão de inflação de custos nesse momento mais conturbado aí do lado macroeconômico. Boa pergunta, né? Eu diria que mão de obra, a gente vem enfrentando, acho que mão de obra especializada em qualquer indústria vem enfrentando uma dificuldade, né? Isso não é novo e não acho que vai resolver, né? A nossa indústria talvez não seja mais charmosa para um trabalhador trabalhar. Se trabalha num ambiente que é quente, está exposto a condições climáticas, que tem uma carga de trabalho, levantar peso. Então a gente vê assim, que o jovem trabalhador, se ele tiver uma escolha de trabalhar num ambiente mais soft, ele vai preferir, né? Então, assim, o que a gente vê hoje, os canteiros são seguros, pagam bem, né? A gente vê que o pagamento médio da indústria ele cresceu mais do que a inflação nos últimos 10 anos, certamente, né? Mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de atrair novas pessoas para a indústria de construção civil. Então acho que podemos chamar de problema, né? Mas essa situação de restrição de mão de obra, ela está posta e não vai mudar. Uhum. Em relação aos materiais, eu diria que a gente a gente teve um estouro de custo, uma inflação muito grande naquele período de Covid, né? Faltou material, o setor viu uma inflação de quase 40%, a maior parte dela veio dos materiais, né? E entre 24 e 25, eu diria que se comportou bem, e o que a gente está vendo agora é algum repique inflacionário derivado do que está acontecendo com energia, né? Com o preço dos hidrocarbonetos, né? Que subiram
óleo e gás subiram de forma abrupta nos últimos 60 dias, e que me parece que será realidade para o ano de 2026, né? Por mais que se resolva esse imbróglio do logístico, conflito, né? Acho que não vai ter uma redução do preço dos hidrocarbonetos relevante neste ano de 26. Então está dado, né? Então o que a gente tem que fazer como companhia é continuar perseguindo um ganho de produtividade, né? Vou te dar um dado interessante. Quando a gente fez o IPO, nós temos um índice que a gente acompanha. A gente tinha 12 operários para fazer o equivalente a um apartamento por mês. Hoje esse indicador ele é pouco acima de 4, né? Então, assim, hoje a gente é muito mais industrializado do que nós éramos há muitos anos atrás, e a gente continua dentro da nossa companhia, né, capturando ganhos de produtividade, né, para conseguir fazer um mesmo apartamento com uma qualidade cada vez melhor e com índice de operários por unidade produzida reduzindo na margem todo ano, né? E material, aí eu acho que uma conjuntura atual, que é difícil saber qual vai ser exatamente o impacto, mas acho que está dado que a gente vai ter um contexto de um pouco mais de inflação do que a gente imaginava aí no fim do ano passado. Sim. E como tentar mitigar isso, né? Assim, né? A gente tem visto as melhorias do programa acontecendo agora, né? Subindo faixa de renda, preço teto também. Você vê, né, isso como, de repente, uma oportunidade para você conseguir fazer um pouco mais de repasse de preço, né? Manter uma margem mais saudável? Como é que... Tá. O Igor, a gente usa um termo lá na MRV que nós chamamos de equação. O que é equação? Equação da margem, né? A margem ela vem do custo do terreno, né, da concepção do produto, do hardware, obviamente da execução e, por fim, do preço, né? E o terreno, a gente vem comprando terrenos já há algum tempo abaixo do nosso patamar histórico, tá? Então, o terreno em relação ao preço de venda, essa relação de custo e preço, ela vem melhorando trimestre após trimestre. A concepção, a eficiência do hardware também a gente vem conseguindo ter melhoras. A gente tem trabalhado com uma redução de SKUs, né? A gente tem trabalhado forte para ter um produto cada vez mais padronizado, né? E na terceira variável da equação, que é a execução, a gente tem tido ganhos de produtividade, né? E aí eu acho que uma forma de explicar, a gente tem produzido um pouco mais, nosso volume tem crescido, não muito, mas tem crescido, mas com uma atuação geográfica menor, né? Então eu tenho feito um pouco mais em menos cidades. Isso tem nos permitido implantar uma lógica cada vez mais fabril. E por que isso? Você imagina assim, um canteiro, que eu executo o canteiro está pronto, essa mão de obra que foi treinada, eu tenho que demitir essa mão de obra para contratar em outro canteiro dali a 3 meses. Você vai ter um ramp-up de treinamento, de ganho de produtividade. Então, na medida que eu consigo fazer um pouco mais de volume em menos cidades, essa continuidade da minha produção, ela é cada vez maior. Então, se eu termino a execução da estrutura num canteiro e esse mesmo time migra para um projeto numa mesma cidade, você vai tendo um ganho contínuo de produtividade. Isso vale para o engenheiro, vale para o mestre de obras, vale para o lançamento do projeto para o time comercial, né? Então, mais e mais a MRV tem conseguido ter esse sequenciamento de lançamentos e de execução dos seus projetos, né? E isso tem trazido um ganho de produtividade relevante, né? Então, eu estou muito seguro que, ainda que a gente tenha alguma pressão de custo, a minha equação de margem, e começa lá no terreno, na concepção do produto e na produtividade, ou na qualidade da execução do meu produto, ela ainda me assegura no ano de 26, a margem do que eu vou vender no ano de 26, ela será melhor do que foi
no ano de 25, mesmo nesse novo cenário pós-guerra do Irã. Interessante. E, enfim, a companhia também passou por um ciclo mais desafiador, né, nos últimos 2, 3 anos, e está começando a sair desse ciclo que vocês têm chamado de um ciclo de excelência, né, daqui para frente. Queria entender esse momento da companhia que vocês enxergam, que, pelo que eu entendi do MRV Day, é muito assim de reduzir, né, o número de praças que vocês trabalham, focar mais justamente para melhorar a produtividade, margem bruta já tem melhorado, enfim, conta um pouquinho desse novo ciclo, como é que vocês enxergam adiante? Tá. O ciclo de excelência, são 2 pilares. O primeiro pilar é o da rentabilidade, que a gente passou por ele agora, né, a equação da rentabilidade, e o segundo tem a ver com a alocação de capital, né? No ciclo anterior, no ciclo ali pré-Covid e até o fim do Covid em 23, a gente alocou muito capital em terrenos, muito capital em novas subsidiárias, tais como Alugo, Resia, Urba, né? E em algum momento Prosoluto também, a gente teve um crescimento no Prosoluto, é um termo técnico, mas para quem é da indústria, né, Igor, conhece bem, que nada mais é que o que eu impresso para o cliente, o que não é via financiamento da Caixa, né? Então a gente passou a ter um balanço muito grande e com muito capital alocado, né? Então esse ciclo de excelência, ele será caracterizado não só por uma rentabilidade muito melhor, mas também por um balanço muito mais eficiente, né? Então, na medida que eu compro os terrenos com permuta, né? Que eu tenho um pró-soluto melhor, que eu tenho uma boa velocidade de vendas, e as subsidiárias que a gente alocou capital durante 3, 4 anos, na verdade agora elas estão retornando o capital, né? Então o somatório de todas essas iniciativas farão com que a gente tenha, o somatório fará com que a gente tenha uma geração de caixa muito maior e que a gente possa ter esse nível de rentabilidade com um balanço muito mais eficiente, né? Então a gente tem esses dois deveres de casa: continuar recuperando a rentabilidade, mas daqui para frente principalmente ter um retorno sobre o capital alocado bem maior, que seja gerar muito mais rápido esse capital. Sim. E como que fica a Resia dentro desse contexto, né? Acho que a ideia é reduzir um pouco o tamanho dela, né? E também acho que se puder dar um passo atrás, né? Contar um pouquinho da história da Resia, a motivação de vocês investirem lá, enfim, acho que é legal para ter um pouco também de um panorama geral. Tá. Bom, nós começamos a nossa aventura, né? Porque meu pai é um cara muito empreendedor, muito inquieto. E no ano de 2001 a 2002 a gente começou a fazer atividades, quer dizer, a gente queria ter um head, ter alguma coisa fora do Brasil, e a escolha mais óbvia foi fazer real estate no mercado americano e na Flórida, né? A gente conhecia um pouco mais a Flórida, então vamos começar a tatear o mercado americano. E foi dessa forma até que no ano de 2008 veio a crise imobiliária americana, né, um tombo enorme, não esperado por ninguém, que fez com que a gente congelasse o nosso projeto nos Estados Unidos, né? Mas tinha muita coisa boa, né? Assim, um mercado super pró-negócio, né? Um mercado de capitais colossal, né? Com muitas possibilidades de caminhos a serem seguidos, né? Então aquilo ali ficou. Meu pai falou, pô, a gente tem que continuar fazendo coisa no mercado americano. Bom, aí durante uns 2, 3 anos a gente ficou meio parado, né? Até que no ano de 2012 a gente fundou a Resia, né? Que é uma empresa que faz o multifamily. O que é o multifamily? Você faz um projeto que o apartamento só pode ser alugado, ele não pode ser vendido, e gere esse portfólio. Então a Resia fez isso entre 2012 e 2020, né? E nesse inteirinho a gente entendeu que seria interessante reciclar também o portfólio, né? Então nós chegamos a ter ali 3 projetos, e em algum momento a gente viu que valia a pena reciclar e fazer novos projetos. E foi um ciclo muito vitorioso, né? A gente reciclou projetos com
ótima rentabilidade, com uma TIR muito boa, né? O país tinha um custo de capital barato, você conseguia alavancar os projetos em até 75%, então era um negócio muito, muito, muito legal. Até que no ano de 2020, uma das iniciativas que a gente fez foi comprar a Resia, e com isso a MRV colocou $240 milhões para dar uma acelerada no projeto da Resia, tá? E naquele momento a demanda era muito boa, o mercado estava muito equilibrado entre oferta e demanda de aluguel, e o custo de capital era super baixo, né? E a gente deu uma boa acelerada na Resia, naquele período de Covid, juros zero, né? Dinheiro abundante, né? Acho que todo empreendedor foi picado por essa mosquinha, e todo mundo acho que acelerou um pouco mais. Acho que poucos tiveram a disciplina de não pegar mais capital do que deveria, né? Ou um pouco mais de dívida do que deveria. E a gente então comprou uma quantidade boa de terrenos na Flórida e entramos também em 2 estados novos, Texas e Geórgia, né? E Texas, principalmente, é um mercado com uma dinâmica econômica brutal, é um ambiente altamente pró-negócio, sem barreira de entrada, com uma oferta de terrenos enorme, uma facilidade para legalizar um projeto também, você legaliza um projeto em poucos meses. Mas o primeiro ciclo da Resia pós-compra da MRV foi bom, né? Os caps eram baixos, a gente reciclou, ganhando dinheiro, e foi bom, foi legal. Até que o ciclo se inverteu, né? Primeiro a gente, como teve aqui no Brasil também uma inflação enorme, lá aconteceu a mesma coisa, né? A indústria chegou a ter inflação de 12% ao ano, que para o padrão americano é uma loucura. Foi assim durante 2 anos pelo menos, né? E no mesmo momento o nível de alavancagem, que era 75% no projeto, caiu para menos de 50%, e o custo de capital triplicou, né? E no momento da reciclagem, o cap, que era 3,8, 3,6, foi para cima de 6. Enfim, um monte de coisa, foi a famosa tempestade perfeita. E para, assim, o último fator dessa tempestade perfeita foi um oversupply, principalmente no Texas. A demanda continua boa e continua boa, mas é um mercado, é um capitalismo tão selvagem, com tão pouco barreira de entrada, que o crescimento da oferta cresceu de forma brutal. E o mercado, aí, principalmente de Dallas e Houston, ele hoje é melhor, um pouco melhor do que era, mas continua enfrentando um excesso de oferta, ainda que a demanda continue positiva, né? Então a Resia, ela passou por esse ciclo no qual muita coisa, quer dizer, os astros se alinharam negativamente, né? Então, de fato, foi um ciclo de destruição de valor muito grande, né? E a gente entendeu que a gente deveria, por mais que a gente acredite demais no mercado americano, nessa indústria em específico, a gente acha que ela vai voltar a ser super saudável, a gente entendeu que era o momento de repensar a estratégia e não fazer mais nenhum ativo debaixo da estrutura societária atual. A família vê com bons olhos, tá? A gente, inclusive, pretende fazer alguma coisa, começar uma nova Resia pequenininha, né? Mas fora da MRV. Então a Resia hoje está no momento de redução contínua de balanço, né? De ativo e passivo, que a gente espera aí até o fim de 27, meio de 28, a gente já ter executado esse plano de não ter mais ativo e passivo dentro da Resia. E como é que fica a cabeça agora pensando, enfim, você falou da agenda Brasil, né, o lucro, né, acho que lucro voltando para vocês esse ano, né, e, geração de caixa também, então entender um pouco, né, acho que como é que está o foco da companhia, né, mais do ponto de vista de desalavancagem,
Enfim, a partir de quando que você acha que a gente pode ver um balanço, né, a companhia se desalavancando um pouco mais, para depois começar a já mirar um pouco mais de pagamento de dividendo, mais né, olhando um prazo um pouco mais longo? Tá. Bom, nós temos 46 anos, né? E a MRV passou por muitos ciclos e a gente sempre foi uma empresa vencedora nos ciclos mais difíceis, né? E sempre tivemos como característica ser uma empresa pouquíssimo alavancada, né? Dada a ciclicidade do setor, é um setor intensivo em capital, então a gente sempre foi muito conservador. E mesmo no pós-IPO, quando nós saímos de 4 para 40 mil, a gente fez mantendo uma alavancagem baixa. Sempre foi assim, né? E entre 2013 e 2019, a gente não cresceu muito. Naquele momento a gente pôde distribuir por volta de 3 bi entre recompra de dividendos, por volta de 3 bilhões de reais, né? E esse ciclo do Covid, a gente, como eu disse, a gente locou muito capital, rentabilidade piorou muito, a gente teve um aumento da alavancagem, que hoje é a prioridade absoluta da companhia voltar ao nosso patamar histórico, e é o que combina com o nosso mindset, né, de incorporador que está tanto tempo nessa indústria, que já viu tanta coisa, né? Então, certamente, esse recurso, esse capital adicional que vai crescer a cada trimestre, ele será primeiramente para desalavancar a companhia para um patamar próximo de zero, né? O indicador que a gente olha muito no setor, né, Debt to Equity, a gente sempre foi uma empresa com 0 a 10% de alavancagem, e é para lá que nós vamos caminhar novamente. E aí, chegando nesse momento, Igor, aí nós vamos ter uma opcionalidade de recompra ou dividendos, né, que foi o que a gente fez muito bem entre 2012 e 2013 até 2019. Né? E como essa indústria é muito boa, né, assim, a gente, quer dizer, dentro da estrutura societária da MRV, fazer o produto econômico, ter uma empresa super focada, temos que ser a empresa mais eficiente do setor, né? Então a nossa cabeça está muito nessa direção. Tá, claro, e tamanho de companhia, vocês imaginam assim alguma coisa, né, que voo de velocidade de cruzeiro aí, vocês imaginam que... A gente tem crescido venda por volta de 5% ao ano nos últimos anos, né? Como eu disse, mercado, demanda está aí, mesmo com essa redução geográfica da companhia, nos mercados que a gente atua, a companhia tem um mercado endereçável super grande, né? Então a nossa dinâmica de tamanho, quer dizer, a empresa vai ter algum crescimento, né? Mas a gente hoje está olhando muito mais para aumento da rentabilidade e aumento liberar capital do balanço da companhia. Mas não são coisas excludentes, né? A companhia ela tem estrutura, tem know-how, tem maturidade, tem land bank, tem portfólio, tem marca para crescer 5%, 10% ao ano. Isso a gente faz gerando caixa, né? Se fala muito no setor. Se a empresa cresce nesse segmento, você vai queimar caixa, né? A MRV tem totais capacidade de crescer de 5% a 10% ao ano, mantendo uma excelente geração de caixa. Claro. E, assim, acho que um ponto do funding, né, você comentou que acho que é um dos principais pontos, assim, que acaba segurando um pouco o crescimento, assim, né, do setor de uma maneira geral. A gente viu um orçamento novo do programa aí, né, superando 200 bi, né, como que você vê esse tamanho, né, sustentabilidade, e acho que tem também o fundo social também ajudando bastante, né, nessa dinâmica aí que vem aí dos royalties do pré-sal, né, então entender um pouco como é que você está vendo. O cap do programa é o tamanho do balanço do fundo, né? E o fundo, nos últimos anos, ele recebeu alguns saques. Então, assim, a Brainc tem feito um trabalho muito, muito diligente com o governo, e o governo atual ele é muito sensível ao tema, e é uma agenda muito importante, né? Mas eu entendo que esse orçamento plurianual ele está assegurado. É um programa muito grande, né, com ótimo tamanho, mas acho que não dá para ir muito além do tamanho atual, né? Então, eventualmente, em algum momento, algumas escolhas
terão que ser feitas, como, por exemplo, hoje o programa financia imóveis novos e usados, né? No passado o programa financiava muito pouco imóveis usados, então eventualmente seria uma escolha mais simples de reduzir o volume de usados e focar em imóveis novos, né? Porque imóvel novo ele gera emprego, enfim, contribui com a dinâmica econômica do país, né? Hoje o programa ele tem várias faixas, né? Faixa 1, 2, 3 e 4, e eventualmente você citou o exemplo do fundo do pré-sal de 30 bi, que está mais para os segmentos de renda mais alto do programa. Talvez seja feito algum ajuste para privilegiar ou garantir que o segmento do faixa 1 e 2 não falte funding para esse segmento. Então acho que assim, o governo tem algumas opcionalidades, o governo atual e quem for o novo governo, né? O importante é que continuará sendo o mercado muito grande, né? Mas não acho que o tamanho do programa em volume de unidades por ano dê para ir além dessas 500, 600 mil moradias por ano. Legal. Vamos passar para o último bloco? Acho que a gente já está chegando aqui na 1 hora de programa. Passa rápido, hein? Passa rápido, na verdade. O bate-papo tá bom. Se deixar, a gente vai aqui as 2 horas. Exatamente. Mas, Rafael, eu queria que você fizesse um balanço aí desses últimos 12 anos já como CEO. Como é que o processo de tomada de decisão seu e da sua equipe evoluiu ao longo do tempo, enfim, na tomada de decisões difíceis, estratégicas, enfim, queria entender que você fizesse um panorama aí desses anos liderando a companhia. Tá. Eu vou falar primeiro por mim, depois eu falo um pouco da empresa, né? Eu me tornei CEO muito, muito jovem. Eu tinha 34 anos, 33, 34 anos, né? Com muita vontade, conhecia muito a indústria, né? Com uma paixão enorme pelo negócio, mas passados esses 12, na verdade, 12 anos como CEO, e olhando para trás, né? Acho que a gente fica mais sábio ao longo do tempo, né? A gente vê muita coisa e talvez eu tenha saído de um perfil mais executivo, enquanto eu era COO. Quando você se torna CEO, a agenda muda um pouco, né? E eu ainda muito jovem, passei por um processo de muito aprendizado ao longo do tempo, um ciclo muito virtuoso entre 13 e 19, foi liderado por mim, pelo Eduardo, com apoio do nosso time. Depois esse ciclo de Covid super complexo, com 4, 5 novas subsidiárias sendo criadas, depois um turnaround, né? E agora entrando num ciclo que nós chamamos de ciclo de excelência, né? Então tudo isso faz com que a gente de fato passe a ser mais sábio, e tem um termo que a gente conversa lá na empresa, ir apurando o radar, né? O radar, ele enxerga, quer dizer, o que você não está vendo a olho nu, o que vem pela frente, né? Então, todos esses anos, acho que fizeram com que o meu radar como executivo, ele ficasse mais apurado, né? E questionar algumas certezas, né? A gente às vezes tem alguma certeza por estar muito tempo na indústria, por gostar tanto do negócio, e acho que cada certeza que a gente tem, quanto mais a gente se questionar, e questionar coletivamente, né? Assim, a gente lá no C-Level, a gente tem um grupo que chama Comex, e a gente tem debates super produtivos e de como a gente consegue coletivamente ter esse radar, eu diria, com um espectro mais amplo e com uma capacidade maior de perceber, né, os sinais positivos e negativos que vêm pela frente, né? Então, assim, hoje eu percebo que tanto eu como Rafael é CEO, né, mas também a companhia, a gente evoluiu e questiona muito essas certezas. Sim. Né? O que parece muito óbvio, hoje é óbvio, de repente deixa de ser óbvio daqui a um ano, né? Sim. E num setor de ciclos tão longos, tomar uma decisão errada, você paga um preço muito caro, né? Sim. E uma outra paixão
tua e da sua família é o Atlético Mineiro, né? O famoso Galo. Vocês são aí os principais nomes por trás da SAF do clube. Queria entender um pouquinho. Que coragem, viu? Entender um pouquinho esse lado do futebol, enfim. E um pouco de como vocês têm atuado ali. O meu pai, ele tem uma fala assim que a gente não veio nesse mundo a passeio. Né? Então, assim, tanto no aspecto social, doação, apoio à comunidade, né? Então, assim, o meu pai é um cara muito, muito empreendedor, muito inquieto. A gente tinha só um banco digital, de uma empresa de logística, de uma incorporadora, de uma empresa de mídia. Os jantares e encontros em família devem ser interessantes. Né? Tem muitos assuntos. O RV, CNN, Interlog, né? E aí a gente fala, Galo. E meu pai fala assim, olha, gente, eu não me arrependo de nada. Alguns negócios deram mais certo, né? Outros um pouco menos certo, mas você tem que olhar, às vezes, num universo temporal, né? Mais longo. Né? O que não deu certo hoje pode dar certo, muito certo no futuro, né? Então a gente acha que as nossas escolhas desse portfólio da família tão diversificado, né? No longo prazo, a gente tem um time maravilhoso e super apaixonado pelos negócios, e cada negócio tem a sua cor. Lá o meu irmão fala que o time do Inter tem sangue laranja, né? Em MRV tem sangue verde, no Galo sangue preto e branco, né? Mas assim, graças a Deus a gente tem um time que é muito, muito apaixonado, que trabalha assim muito junto conosco, assim, de forma de muito longo prazo, e acho que é muito bom a gente estar apoiado por um time tão diferenciado. Eu acho que no Galo também é isso, né? A gente teve essa coragem de entrar numa indústria meio maluca, né? Mas que está melhorando, está se profissionalizando, movimentos importantes aconteceram nessa indústria. A gente acha que ainda tem uma agenda positiva que vai acontecer nos próximos meses e anos, né? E lá na frente eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e dizer, putz, sofremos bastante, mas valeu a pena. Né? Eu acho que essa profissionalização do futebol brasileiro ela é bem importante, né? Para um esporte tão relevante para o Brasil, ser tocado da maneira que era no passado, acho que é um desafio. Né? Sem dúvida, né? Assim, é a maior paixão do brasileiro. Né? O Galo tem uma torcida de 10 milhões de torcedores apaixonados que não muda de torcida, né? Você muda de companhia aérea que você voa, você muda às vezes de partido político, às vezes de religião. O pessoal fala que às vezes troca de esposa, mas não troca de... não troca de time é mais difícil. De time não troca de jeito nenhum. Né? Então a gente acha que essa indústria, com uma boa governança e com boas regras, vai ser como era lá fora, né? Eles falam, são as franquias americanas das 4, 5 principais ligas, também o futebol na Europa já está num estágio muito diferente. A gente acha que o futebol brasileiro tem tudo para avançar muito nos próximos anos. Sem dúvida. Né? E para terminar, Rafa, a gente sempre pede uma indicação de algum livro, ou alguma série, alguma coisa que você tenha assistido aí nos streamings, enfim, se puder passar pra gente. Tá, vamos lá. Eu tenho essa semana muito corrida, viajo muito. Imagina. Então, assim, eu adoro ficar com meus meninos, né, com a minha esposa. Gosto de ver um filme com os meninos. De indicar livro para os meninos que eu li na idade deles. Agora o meu Domê está lendo Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro antigo. Essencial, né? Que eu li quando era adolescente. Quando lançou o livro, devia ter uns 15, 16 anos. O meu Domê está lendo. É um clássico, né? O meu mais velho terminou de ler o Sapiens outro dia. Então são os livros que eu li e os filmes que eu gostei. Sim, vai repassando. Eu repasso para eles e gosto de rever com meus meninos alguns filmes, e a gente vê também alguns seriados juntos, né? Então acho que mais recentemente a gente viu um legal que é aquele Último Czar, que é um documentário bem legal. A gente conversa um pouco com o que a gente está vendo hoje, né? De Rússia. Aí falando em esporte, tem um legal que é da franquia do Dallas Cowboys, o cara chama Jerry Jones e seus Cowboys. Ele não é texano, ele acho que nasceu em Arkansas, se eu não me engano, e ganhou dinheiro com petróleo, um cara super inquieto, audacioso, com o dinheiro que ele comprou, que ele ganhou num posto de petróleo, ele foi lá e comprou o Dallas Cowboys. Nossa. Ele era de outro estado, era a paixão do estado, e foi
Os primeiros 2 anos foram super difíceis, e depois o Dallas se tornou uma franquia vencedora. Depois passou por um período longo de sem ganhar nada. Então a gente viu junto aí meus 2 meninos, o mais velho do meio são meninos e a caçulinha é menina, né? A caçula tem 11 anos, o mais velho tem 15 e o do meio tem 14. Então a gente viu junto esses 2 documentários, o do Kizar foi bem legal, e esse do Dallas também a gente viu recentemente e a gente gostou muito. Que bacana. Boa. Rafael, eu queria deixar as portas abertas aqui para voltar mais vezes, né, e atualizando a gente da história da MRV, um momento importante para a companhia, né, e desejo bastante sucesso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, eu demorei um pouquinho para estar com vocês aqui, né? Eu acho que foi um bate-papo agradável, e o convite da XP, que é parceira nossa há muitos e muitos anos. Então, muito orgulho de estar aqui falando com vocês e falando da MRV, né? Que para mim, assim, é quase que um legado. Além da função de CEO, é uma função de ser o representante da família numa empresa com 46 anos, que já lançou 600 mil imóveis ao longo da sua história, 1,8, você falou 1,3, 1,8 milhão 1,8 de brasileiros moram num produto feito por nós. Isso dá 1 a cada 120 brasileiros mora no produto, muita gente, no apartamento, né, lançado pela MRV. Em algumas cidades, esse número chega a 1 a cada 10. Então, está à frente essa história bonita, né? Me dá muito prazer e muita energia, né, de continuar matando um leão todos os dias. Perfeito. E para você, se você gostou desse episódio, sempre lembrando para você deixar seu like, seu comentário, mandar aí nas suas listas, enfim, e lembrando que a gente sempre tem um episódio novo vindo aí por todos os meses, né, e trazendo CEOs e líderes bem importantes das companhias brasileiras. Obrigado e até a próxima.